Fala pessoal, voltamos aqui ao Jornada de Dados, né, do Transacional Big Data. Então nós temos aqui o nosso repositório, né, que é o repositório que nós vamos usar aí para poder fazer os nossos exercícios, né, o passo a passo, para que a gente possa simular o nosso ambiente. Na jornada, o que a gente vai ver, né? Então nós temos aqui embaixo o que a gente chama aqui de old school, que é a estrutura que era usada, né, dentro das empresas, né, com ambiente transacional, né, e um ambiente dimensional, né, e a visualização de dashboards. E a gente tem aqui o nosso new game, né, que é um ambiente novo, que na prática a gente vai continuar tendo, né, o nosso ambiente transacional aqui, onde a gente vai buscar as informações de streaming, né, passando aqui pelo Debizium e pelo Kafka. A gente vai ter aqui a captura dos dados históricos via Airflow e DBT, né, tudo isso acontecendo dentro do nosso ambiente New Game, e a gente vai popular essas informações dentro do nosso Data Lake. E a gente vai aproveitar para fazer a transformação, né, do Data Lake para o Delta Lake e para o Lake House. Então a gente vai entender como que isso acontece, né, dentro do ambiente Big Data, né, os motivadores disso. E a gente vai continuar tendo aqui os nossos dashboards, porém agora capturando as informações aqui vindas do nosso Lake. E a gente vai trabalhar também posteriormente, né, já mais numa fase mais avançada, na construção do nosso Machine Learning e usando aí um pouco de GenAI, beleza? Então essa é a nossa estrutura. Lembrando que todas essas informações vão ser geradas via Python, né? Então a gente vai ter um Python que vai gerar dados históricos e dados de streaming, né? Para a gente poder fazer toda a simulação. Então essa aqui é a nossa estrutura de dados. A gente vai criar, né, digamos assim, todo o fluxo para a gente poder contar a nossa história de como a gente saiu, né, do transacional, foi para o dimensional e chega aí no Big Data, beleza? E para isso a gente vai ter aí uma estrutura formada da seguinte maneira, né? Então nós temos aí um ambiente Postgres, né, que vai trazer para nós aí o conceito do que seria aí transacional. Vamos ter aí também um ambiente Postgres com a modelagem dimensional, né, usando aí a modelagem Star Schema. A gente vai ter aí um Debizium, né, fazendo o CDC. A gente vai ter aí um Kafka, né, para captura do streaming, um Zookeeper para poder dar apoio aos serviços. A gente vai ter aí um Airflow para orquestração dos pipelines, um DBT para fazer toda a parte de transformação de dados, o Spark para poder trabalhar, né, o processamento distribuído, e a gente vai ter aí o Mini.io, que vai ser o equivalente, né, o Hadoop, né, próximo ali do que seria o Hadoop, para fazer ali o armazenamento distribuído. Então, dentro do nosso repositório, a gente tem um Docker Compose que constrói todo esse ambiente para que a gente possa fazer essa simulação aqui, tá? Então, a ideia é a gente fazer o que seria, né, a evolução do transacional para o dimensional, do dimensional para o Big Data, né? Como que tudo isso vai acontecer. Outro ponto importante que a gente tem aqui tem, né, mais detalhes no nosso repositório, né? A gente tem aqui os arquivos Python que vão criar, né, o que seria a estrutura dos nossos dados, né? Tem até um vídeo explicativo aqui para quem tiver interesse. A gente vai simular um ambiente de fraude, mas esse ambiente de fraude aqui vai ser usado para quando a gente estiver trabalhando na parte de Machine Learning, tá? A gente começar a reconhecer fraude em tempo real, etc., treinar modelos e etc. Então essa é a estrutura, né, do nosso projeto. Cada diretório, né, vai ter aí a sua estrutura de dados, né, para que a gente possa executar, né, as ações separadamente. E lembrando que a gente vai ter os perfis também, tá? Porque como essa estrutura é uma estrutura bem complexa, significa que a gente vai ter perfis profissionais que são individualizados, né? Então a gente vai ter o arquiteto de dados, que vai ficar responsável ali por fazer o desenho, né? Por selecionar ali o que seriam as ferramentas. A gente vai ter o engenheiro de dados, né? Que vai dar o apoio ali em toda a movimentação de dados. A gente vai ter o cientista de dados, que vai trabalhar ali na construção dos modelos, né? Para poder serem usados ali na parte de Machine Learning. Tem o Platform Engineer, né? Que é o responsável ali por configurar, né, definir ali o que seria a plataforma. A gente vai ter o engenheiro de Machine Learning, né, que é o MLOps Engineer, que é o cara que vai ficar responsável ali por operacionalizar, né, os modelos que estiverem sido produzidos, né, pelo time de Data Science. A gente vai ter ali o BI Analyst, né, que é o analista de BI.
responsável por construir, né, o storytelling, construir os dashboards, fazer toda a parte visual. A gente vai ter o Data Administrator, né, que é o administrador dos dados. De certa forma, é o cara responsável ali por gerenciar, né, os dados, né, conseguir gerenciar os assessments, né, gerar os assessments, para poder identificar, né, o que é realmente ali valor, né, quais dados geram valor. E por último, a gente vai ter o DevOps Engineer, né, que é o engenheiro de DevOps, que é o cara que vai transformar toda essa infra em Terraform, né, vai jogar isso como um código, né, que é o Infra as a Code, vai converter isso em código para a gente poder ter aí uma facilidade de versionamento, ter um controle mais ter um controle maior ali do que acontece, né, na evolução dos nossos sistemas. Lembrando que para rodar esses processos é importante que a gente tenha tanto o Docker quanto o Docker Compose instalado, seja no Windows ou no Linux, tá? Tem aí o Python 3 para cima, a gente vai ter a biblioteca Psycop, que é a biblioteca que vai se conectar, né, com o Postgres, e a gente vai ter a biblioteca Faker, que é a biblioteca responsável por criar os dados fake, para que a gente possa popular os nossos dados. Então aqui a gente tem um passo a passo, né, de instalação do que seria, né, os componentes necessários para a gente rodar o nosso repositório, beleza? Então esse é o nosso passo a passo. Lembrando que a ideia é a gente fazer tudo via terminal, né? Então a gente não vai ter nenhum tipo de interação via interface gráfica, né? Que é o que eu vou chamar de módulo tela, tá? Mas em alguns momentos eu vou mostrar como é que ficaria na interface gráfica para que vocês possam acompanhar visualmente o que está acontecendo. Mas a ideia é que a gente execute tudo no modo raiz, né? No modo sudoers de fazer as coisas, beleza? Então aqui tem um passo a passo simples, tá? De cadastro, de configuração, de execução e etc. E agora a gente vai entrar aí no que seria a execução, né, do nosso processo. Inicialmente fazendo aí as ações de criação, né, do nosso ambiente transacional, beleza? Então espero que vocês gostem e vamos avançar.